Salve, salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e no vídeo de hoje eu vou trazer o guia mais completo que você vai encontrar no YouTube sobre MicroSaaS. Esse vídeo eu estou compilando todas essas perguntas que você está vendo aqui na minha tela e eu vou falar sobre todos esses temas. Se você deve largar o emprego, como você vende seu MicroSaaS, como você consegue cliente, como precifica, principais métricas, AI, você precisa saber de programação ou não, no-code, hard-code, distribuição, produto, tudo que você precisa saber. Então, parte o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Bruno Okamoto. Se você é novo por aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, porque aqui você encontra tudo sobre SaaS, MicroSaaS e startups no geral. E esse vídeo é um vídeo completo que eu vou trazer para vocês, com tudo que você precisa saber para você entrar nessa bolha, beleza? Então vamos começar falando sobre o que é MicroSaaS, beleza, galera? Então vamos começar MicroSaaS. MicroSaaS, pessoal, são pequenos negócios, são pequenos projetos que eles resolvem uma ou duas coisas muito bem. Então as pessoas têm um problema e ele resolve um problema muito bem. As pessoas têm 2 ou 3 problemas e elas resolvem muito bem. Então MicroSaaS, eles são ferramentas de software que resolvem uma ou duas coisas muito bem para um grupo específico de pessoas, ou seja, para um nicho. O MicroSaaS, ele é uma coisa muito nichado e focado em cauda longa. E a ideia do MicroSaaS não é porque ele é pequeno por conta de faturamento. Um projeto ele não é pequeno por conta do seu faturamento. Ele é pequeno porque o dono quer que seja. Porque no final do dia, MicroSaaS é o que a gente chama também de lifestyle business. Então, vamos falar de lifestyle business. Lifestyle business é quando você tem um estilo de vida. O MicroSaaS, ele tem esse grande foco de criar um estilo de vida. Não importa se ele é um SaaS, se ele é um marketplace, se ele é um RP, tanto faz. O que ele constrói é que ele é um software que ele resolve uma ou duas coisas muito bem para um grupo específico de pessoas e ele é sempre nichado e ele traz para o empreendedor um estilo de vida. Ah, mas Bruno, então qual que é a diferença de SaaS, MicroSaaS e startups? Tudo bem, meus caros jovens padawans, vou responder para vocês. Um MicroSaaS, no final do dia, ele é um SaaS, né? Então não tem essa de tipo, eu vou lidar com um Big SaaS ou com um MicroSaaS. Cara, essa é a coisa mais errada que eu já escutei falar. E eu escuto um monte de gente falando assim, MicroSaaS, Big SaaS, cara, tá errado. Não existe essa de Big SaaS, de MicroSaaS. Quando você fala isso, provavelmente você tá passando desinformação para todo mundo. No final do dia, o MicroSaaS, ele é um SaaS, tá? Então, todo MicroSaaS, por natureza, ele é um software. Então, MicroSaaS nada mais é do que um SaaS. A diferença é que o MicroSaaS, ele tem um foco muito maior em estilo de vida, que foi o que eu falei para vocês, lembra? O foco é muito mais o lifestyle do empreendedor, enquanto o dono de um SaaS, ele é muito mais focado em construir uma grande empresa. Que no caso, quem pensa em construir grandes empresas são as startups. Então o SaaS, no final do dia, ele é apenas um modelo de negócio de uma startup. A premissa de um SaaS é que ele quer sempre estar reinvestindo o faturamento dele para contratar pessoas, para aumentar time, para melhorar produto, para ele crescer, para ele se tornar um líder, um rei. Ele vai crescer para ganhar mais corpo e poder se tornar um líder naquele mercado. Já o MicroSaaS, ele vai continuar aqui embaixo como um lifestyle business para manter aquele padrão de vida, tá? Um exemplo de lifestyle business que a gente pode pegar, por exemplo, é o dos nômades digitais. Então, aquele cara que está sempre viajando o mundo, como no caso, por exemplo, do Peter Levels. O cara tem aqui 5, 6, 7 SaaS, viaja o mundo inteiro, tipo, uma hora ele tá no Brasil, uma hora ele tá em Portugal, uma hora ele tá, tipo, em um lugar do país. Ele é um nômade digital e ele vive desse lifestyle business. Então, isso aqui é um MicroSaaS e isso aqui é uma startup. Qual que é o lado muito legal de um MicroSaaS? É que um MicroSaaS, ele, quando ele quiser, ele tem toda a autonomia do mundo para ele virar um SaaS. Então, um MicroSaaS, ele pode crescer. Em um determinado momento, ele tá faturando ali seus 30k de MRR. E aí ele chega e fala assim, cara, já cheguei num ponto que eu tô faturando 30k de MRR, já larguei o emprego, tô dedicado e agora eu quero começar a crescer. Agora eu quero começar a ter um time maior. E beleza, cara, você deixa de ser um MicroSaaS e você passa a ser uma startup. Você passa a ser um SaaS, né? E você começa a crescer. Você não precisa ter o estilo de vida para sempre, é uma opção sua. Então, no final do dia, um SaaS, um MicroSaaS, uma startup, é tudo a mesma coisa. O que muda é o que o empreendedor quer para ele, naquele momento. Nada impede dele pegar e deixar de ser um lifestyle e virar uma startup. Nós temos um caso bem bacana
bacana aqui na comunidade do ChatADV. O ChatADV começou com um micro SaaS, faturando 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50k de MRR. E aí, quando ele bateu 100k de MRR, ele olhou e falou assim, sabe o quê? Eu vou escalar isso aqui. Eu vou virar uma empresa de tecnologia gigante. Eu vou ser líder. E aí, ele começou a crescer e hoje fatura 200 mil por mês com o foco de ser uma startup e ser líder do mercado. Então, o micro SaaS é uma opção totalmente viável para começar para todas as startups. Inclusive, na minha visão, toda startup deveria começar com um micro SaaS. Agora, vamos falar por que o micro SaaS está em alta, galera. O micro SaaS está em alta por causa de 3 grandes motivos, tá? Então, dentro da bolha de micro SaaS, a gente tem agora um movimento acontecendo bem grande, que é o movimento da recorrência, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem muitas bolhas que estão se cruzando nesse exato momento. Tá. Então nós temos aqui 3 grandes bolhas. Nós temos a bolha dos devs, nós temos a bolha das startups, né, que eu falei para vocês ali, e nós temos a bolha do marketing digital. Então, na bolha das startups, a gente está acontecendo que muito empreendedor que ganhou grana ao longo dos anos, ele chegou e falou assim, agora que eu já montei uma grande empresa e tal, eu não quero mais por esse caminho de montar uma grande empresa. E aí ele decide ir pelo caminho de lifestyle business, né? Um empreendedor de segunda viagem virando lifestyle business. Também, dentro das startups, nós temos essa situação aqui, de muitos empreendedores, de vez eles caírem naquela premissa de tipo, vou largar um emprego e vou captar uma rodada de investimento anjo, o cara fala assim, não, vou começar com um micro SaaS, pequenininho, enxuto, nichado, resolvendo uma ou duas coisas muito bem, para depois eu crescer e virar uma startup. Então essa galera aqui tá usando o micro SaaS como um ponto de partida para começar a empreender, por isso que micro SaaS entrou em alta dentro dessa bolha. Já a bolha de dev, ele tem a skill técnica, então o dev é o que mais se beneficia hoje de micro SaaS, porque dev tem uma coisa que nenhuma outra pessoa consegue fazer, que é construir produtos. Então construir produto acaba sendo uma barreira muito grande, principalmente para a galera do marketing digital, e o dev tem essa grande facilidade, por isso que os devs estão surfando muito essa onda, porque dev também, além de poder construir produto, o dev pode construir fontes de renda extra, usando as próprias habilidades. E isso é muito, muito poderoso, galera, beleza? Já a bolha do marketing digital, ela tá num momento agora de busca por uma única e exclusiva coisa, que é recorrência. A galera sempre quer recorrência. E aí quando você tem uma baixa barreira de entrada, que você pode pegar um vídeo do YouTube e montar um micro SaaS, todo mundo tá entrando aqui. Por isso que, por exemplo, dentro da nossa comunidade do Micro SaaS Pro, que é o meu grupo de assinantes, eu tenho grandes players do marketing digital lá dentro, como por exemplo a Camila Farani do Shark Tank, como o Rony Meisler, que é o CEO da Reserva, que também é um influenciador. Nós temos vários influenciadores de pessoas com 2, 3, 5 milhões de seguidores, porque são pessoas que estão aprendendo a montar micro SaaS para conseguir construir a sua fonte de recorrência. Então, por que a micro SaaS está em alta? Porque nós estamos num momento de mercado maravilhoso, que se chama timing. Nós estamos num timing muito bom de mercado, e nesse timing o micro SaaS tá aqui no meio, prevalecendo aqui, bem quietinho, comendo pelas bordas aqui, né? Então, micro SaaS. Beleza? Seguindo, micro SaaS é um laboratório de novas habilidades, e de 0 a 1 é mais difícil do que 1 a 2. Então, o que a gente vai... Vou responder essas duas perguntas aqui sobre essa nova etapa, tá? Então, galera, olha só. Quando vocês começam a empreender, vocês têm que entender que existe uma coisa muito maior do que só você ganhar dinheiro. Então, quando eu digo que micro SaaS ele é um laboratório de novas habilidades, significa que durante a sua jornada, você vai passar por várias etapas. Você vai passar por vários momentos de construção da sua empresa, tá? Então, aqui, vamos pegar aqui nesse primeiro momento, por exemplo. Aqui, você está lançando a sua empresa agora. Você tem 0 clientes e você tem uma ideia. Num segundo momento, você passou a ter seus primeiros 5 usuários usando o sistema e já não é mais uma ideia. Você tem uma ferramenta que as pessoas estão usando e testando. De repente, você passou a ter seu primeiro assinante e você começou a ter várias coisas que acontecem ao redor dessa assinatura. Como, por exemplo, você começou a lidar com suporte, você começou a lidar com vendas, você começou a lidar com ideias de testar canais de aquisição, com marketing digital, e você começa a lidar com mais coisas. E aí você agora está com 100 clientes e você tem 2 canais de aquisição que você está rodando, você tem uma pessoa de suporte te ajudando. Então, durante a jornada da sua empresa, você, como um empreendedor especialista ou generalista, você começa com 0. E essa jornada de 0 a 1, ela é uma jornada muito difícil, porque aqui você vai ter muita curva de aprendizado. Então, aqui você vai ter que aprender sobre tudo. Você vai aprender sobre vendas, você vai aprender sobre marketing, você vai aprender sobre suporte, você vai aprender sobre administração, você vai aprender sobre contabilidade,
contabilidade, você vai aprender sobre, cara, produto, segurança, você vai aprender sobre tudo. E isso aqui é muito lindo. Se vocês pararem para pensar na essência, que vocês têm a oportunidade de construir um projeto que vai te gerar uma renda extra, e ele também vai te trazer várias habilidades novas. E num mundo onde todo mundo é especialista por conta da IA, você se torna agora um generalista. E essa habilidade, ela te traz também a capacidade analítica. E você consegue sempre estar enxergando uma fotografia de como as peças se conectam e tudo mais. Então, o SaaS e o micro SaaS, ele é uma ótima oportunidade para você também pôr na sua cabeça que você vai aprender coisas novas. Você pode falar assim, cara, eu quero aprender sobre SEO. E você vai lá e vai fazer um curso de SEO, você vai estudar e você vai aplicar na prática, vai fazer seu blog, vai fazer suas páginas, vai fazer seus hiperlinks, vai estudar meta tag, porque você vai aprender sobre SEO para aplicar para o seu micro SaaS, e esse conhecimento, ele se replica para qualquer esfera da sua vida, qualquer projeto que você fizer. Isso é muito poderoso. Então você vai aprender sobre vendas e aí você vai apresentar nesse seu micro SaaS e no próximo você vai ser uma pessoa muito melhor, um vendedor muito melhor. Você vai aprender sobre marketing, você vai replicar em outros projetos, num projeto pessoal seu, num projeto da sua esposa, num projeto do seu marido. Você vai transformar habilidades que vão impactar diretamente na sua carreira e no seu crescimento pessoal e profissional. Porém, me leva a este ponto, que essa curva de aprendizado, ela faz com que essa jornada de 0 a 1 se torne mais difícil do que 1 a 2. Olha o tanto de coisa que vocês vão ter que aprender, galera. Vocês vão ter que aprender um monte de coisa, e por isso que essa etapa do 0 a 1, ela é muito mais difícil, porque tem uma curva de aprendizado, onde você tem que aprender sobre quem é seu cliente. Às vezes você vai passar anos tentando vender para um cliente para descobrir que aquele não era seu cliente ideal, era outro. Às vezes você vai passar um tempão aqui, seus 5 usuários usando o sistema de gratuito, mas ninguém pagando, e você tá 6 meses sem ninguém pagar. Então tudo isso é demorado. Por isso que a jornada de 0 a 1 é muito mais difícil do que 1 a 2. Porque depois que você chega em 10, 15 mil de faturamento, é muito mais replicar o que funciona do que ficar inventando a roda. Agora, do 0 a 1, você não sabe o que funciona. E aí, meu amigo, a jornada é mais longa. Por isso que 0 a 1 acaba sendo mais difícil do que 1 a 2. Mas em compensação, de 1 a 10 é muito mais fácil. Então é aqui que você tem que tomar cuidado para você não morrer na jornada de 1 a 2. Você precisa tomar cuidado nessa etapa, porque ela é muito importante, tá bom? Agora, quem são os empreendedores da comunidade micro SaaS? Vamos primeiro olhar o dado quantitativo da questão. O dado quantitativo da questão é que eu tenho aqui hoje 5 mil respostas de 13 mil cadastros, tá? E quando eu ordeno esses dados, a conclusão que eu cheguei é que hoje 62% da comunidade de micro SaaS, ela é formada por devs. Sejam eles hard code ou no code. Mas se eu fosse chutar, eu diria que no code representa menos de 20% da comunidade. Tipo, no máximo 20%, tá? Então, hoje a comunidade ela é predominantemente de desenvolvedores. Por que os desenvolvedores veem valor aqui? Por conta da facilidade de construir produtos. E eles veem muito valor nisso, né? Então, eles têm essa capacidade de construir produtos e eles também buscam renda extra. Então, basicamente é isso. Já uma outra parte significativa da comunidade, eu diria que entre 15% e 18% da comunidade são startups e fundadores. Então nós temos muitos empreendedores aqui que são startupeiros, como a gente fala carinhosamente, tá? É uma galera que tá montando sua startup, tá já faturando, não tá, tem gente faturando muito, tem gente faturando pouco, tem empreendedor na nossa comunidade que fatura mais de 25 milhões por ano e pessoas que faturam zero. Nós temos também aqui hoje em torno de 5, a 9, 10%, vamos arredondar, de pessoas do mercado do marketing digital. Então o marketing digital é que eu falei pra você, é uma galera que já entendeu o jogo e já está construindo a sua experiência aqui. Então tem muita gente aqui, por exemplo, que está consumindo o meu curso para aprender sobre negócios, para aprender sobre SaaS, mais a visão de negócios. Porque o cara entende que a parte de código, de montar produto, é a parte mais fácil. E agora, quando o cara pega e fala assim, não, eu quero aprender sobre como eu construo uma empresa, eles acabam vindo aqui pro meu curso para criar essa estrutura intelectual de dados e ordenar as informações e coordenar. Então,
é bem legal, assim, tem um público bem avançado dessa galera do marketing digital. E o resto, eu diria que são outros. E aí nós temos esse outros de tudo. Designers, nós temos POs, tech leads, nós temos aí executivos de vários segmentos, vendedores, e aí tem pessoas de várias categorias. Mas principalmente hoje, desenvolvedor é a categoria mais populosa da comunidade de hoje. Agora, vamos falar sobre Build in Public. Build in Public, ele é muito legal porque significa basicamente construir em público. Então, Build in Public é construir em público. O Build in Public, ele é muito bonito, modo de dizer, porque ele permite você compartilhar a sua jornada. Então, normalmente, os empreendedores escolhem algumas redes sociais. Então, você tem o Instagram como Build in Public, muita gente também faz no YouTube como Build in Public, muita gente faz como newsletter, tá? O Build in Public. Nós temos também pessoas fazendo Build in Public por TikTok. E eu já vi, mas é um pouco menos por Threads. Então, vou tirar esses dois últimos aqui e eu vou colocar os principais que eu vejo. Aqui, o pessoal do Instagram faz muito Build in Public por Story. Então, a galera faz muito Story do dia a dia, por trás dos bastidores, tá? A galera do YouTube costuma fazer Build in Public muito mais sobre, tipo, a sua semana ou sobre o mês. Eu ando vendo também muito formato de vlog, da galera fazendo de estilos de vídeos, tipo vlog, ou conteúdos educativos. Conteúdos educativos são muito legais. Tipo, o que eu aprendi e que você pode fazer para não errar tanto quanto eu, né? E o formato de newsletter também, ele funciona muito bem, mas de todas as redes sociais, a newsletter é que eu acho que é a que você mais demora para colher fruto, mas você constrói bastante relacionamento e você tem uma alta taxa de engajamento. A newsletter, por exemplo, a minha newsletter, se eu não me engano, vamos ver quantos por cento aqui do meu engajamento hoje. 32% é a minha taxa de abertura dos meus e-mails. Então a gente teve aqui 50 mil visualizações com 32%. Cara, que rede social que te entrega isso? Nenhuma rede social te entrega 32%. Então isso aqui é muito poderoso. Só que o Substack, o desafio é que ele é a rede social de mais lento crescimento. Então, eu recomendo muito vocês também olharem, por exemplo, nós temos vários empreendedores que fazem build público no Instagram e no YouTube que vocês podem acompanhar. Mas basicamente é você construir em público o seu SaaS e compartilhando o que você está aprendendo. Por que isso aqui é bom? Porque ao fazer build in public, o que você está fazendo? Você está montando audiência. E com audiência você está construindo uma outra coisa mais poderosa ainda que se chama distribuição e autoridade. E aí, meu amigo e minha amiga, você constrói uma máquina de gerar lead para os seus negócios, porque mesmo que você lance outro SaaS, você vai continuar construindo autoridade, continuar construindo distribuição. Então, Build in Public, ele é maravilhoso por conta disso. Tá bom? Agora vamos falar sobre por que a MicroSaaS é o melhor investimento do mundo. Então deixa só eu arrumar aqui um pouquinho para baixo esse aqui, tá? Então, por que a MicroSaaS é o melhor investimento do mundo? Galera, pensa aqui comigo. Quanto você precisa ter de renda para tirar 10k ao mês? Então, supondo que você precisa hoje, vamos supor que você tem ali mais ou menos R$1 milhão. Se você tiver R$1 milhão com um rendimento de 1% ao mês, a gente está falando de 10k. Isso que eu não estou nem considerando imposto de renda, porque se a gente fosse pegar imposto de renda e tal, então você precisaria ter, vamos supor aqui, vamos chutar 1,2, 1,3 milhões para você tirar aí seus 10k. Agora, dá uma olhada aqui no meu MicroSaaS. Meu MicroSaaS, ele está faturando R$11.036. Isso aqui anualmente tá dando 136 mil. Ou seja, basicamente eu posso comprar um apartamento com esse meu projeto aqui e ele me rende R$11 mil por mês com o meu esforço muito baixo no meu MicroSaaS. Não existe nada melhor do que um MicroSaaS. Mas, Bruno, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, assim como tem vários investimentos que não são para qualquer um, mas na minha visão, o MicroSaaS é o melhor investimento do mundo, porque você tem um business que te gera uma renda pra caramba, e você tem retenção alta, você tem uma proposta de valor muito clara, você resolve o problema das pessoas, você tem uma oportunidade de escala, né? E você não precisa ficar pondo grana todo mês ali para lhe render mais, né? Então, galera, pelo amor de Deus, MicroSaaS é o melhor investimento do mundo, e vocês podem ganhar uma bela de uma grana se vocês souberem ter um bom crescimento alinhado a uma boa retenção. Tá bom? Agora vamos falar sobre distribuição ou produto. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado Vibe Coding.
Vibe Coding. Vibe Coding significa você codar no flow. Assim, você se coda sem se preocupar muito no código, assim, você se foca muito mais no que você está construindo. O que está acontecendo agora é que nós temos pessoas fazendo Vibe Coding. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, o Level Seals, dá uma olhadinha aqui nesse jogo. É feito Vibe Coding, tá vendo? Ó? Inclusive, vibe.co ali. Não foi proposital isso. Então, Vibe Coding significa que você pode fazer jogos usando AI. O que significa que, em breve, você vai poder criar produtos com a sua voz, com códigos, que você vai falar para uma AI como fazer e ela vai fazer e vai refinar, e isso é uma tendência. A profissão do engenheiro está mudando drasticamente. Então, quando a gente tem um momento que codar está virando uma commodity, de certa forma, não agora, mas ela está se transformando numa commodity, o que acontece aqui é que a gente está entrando numa era que o código se torna menos importante e o que passa a valer mais agora é muito mais a experiência do usuário. Então, nós estamos entrando num momento que você precisa se focar em experiência. Então, distribuição, ela passa a ser, de novo, não só como ela era a coisa mais importante de todas, como ela passa a ter uma ênfase muito maior na importância de você distribuir bem o seu micro SaaS, tá? Porque nós estamos entrando num momento que o código, ele vai ser uma commodity, todo mundo vai fazer. Então, a distribuição ela é muito importante. Ah, mas Bruno, eu não entendo nada de distribuição. Então, você pode começar fazendo build in public. Você pode fazer um curso de tráfego pago. Você tem vários caminhos que você pode ir. Mas distribuição é a coisa mais importante de todas. Pessoalmente, eu gosto muito da parte de produção de conteúdo. Então, fazer build in public é maravilhoso. Pensa comigo. Você constrói um SaaS, você fala sobre ele na internet, você gera leads para ele e você monta audiência. É um ganha, não é nem um ganha-ganha, é um ganha com muitos ganhos absurdos para um esforço completamente desproporcional que você vai ter. Então, distribuição é a coisa mais importante de tudo e você tem que sempre se focar em experiência do usuário. Experiência do usuário significa retenção e você resolvendo o problema das pessoas e tendo uma boa retenção, vocês têm uma máquina de fazer dinheiro e aí o céu é o limite. Beleza? Galera, eu quero só fazer uma rápida pausa aqui para agradecer o patrocinador desse vídeo, que é o Crisp. O Crisp é minha ferramenta to go de suporte, de vendas, de marketing. Eu uso eles para tudo, de verdade. Eu tenho o plano mais caro do Crisp. E ela é uma ferramenta completa porque eu plugo aqui todas as minhas automações de WhatsApp, minhas automações de e-mail, meu CRM. E eu centralizo tudo o que acontece em todas as minhas redes sociais aqui dentro do Crisp. Eu não só centralizo todas as minhas redes sociais, como eu crio fluxos, eu crio processos, eu crio automações. Eu tenho o meu time inteiro trabalhando aqui. A API deles é muito boa, eles inclusive têm uma parte de atendimento já com o AI, a experiência da ferramenta é muito boa, a UI é muito boa, então o Crisp é uma ferramenta realmente muito boa, eu tô usando desde abril do ano passado, o Crisp já vai fazer 1 ano agora, na data desse vídeo, e galera, eu recomendo demais a ferramenta, então se você busca uma ferramenta gratuita para te apoiar no seu negócio, eu recomendo demais o Crisp, e eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Agora, vamos falar sobre começar com sócios ou terceirizar. E aí, começar com sócios ou terceirizar? Então nesse aqui, eu quero falar para vocês sobre a minha opinião. Isso aqui é uma opinião, tá? Então, quando você começa com sócios, você tem prós e contras. Você tem que saber quando que você vai ter sócios ou não. Então aqui a gente fala assim, terceirizar dentro dessa caixinha aqui e aqui a gente tem a caixinha da sociedade. Então a caixinha da sociedade e a caixinha da terceirização. Vamos analisar os prós e contras de cada uma. Primeiro vamos começar falando sobre terceirizar. Terceirizar, o desafio de terceirizar é que você já começa gastando grana, certo? Já a parte de sociedade, você não necessariamente entra com grana, você está entrando aqui com tempo e esse tempo, eventualmente, é uma promessa de um dia virar grana, certo? Terceirizar e sociedade você entra primeiro com a grana e no outro você entra com o tempo, né? Beleza. Depois que você terceirizou aqui, começa a acontecer algumas coisas aqui. A primeira coisa é que os papéis da sociedade, o que vai acontecer é que a sociedade vai evoluir. Assim como a sociedade vai evoluir, o que vai evoluir também são as responsabilidades. Elas vão evoluir. Então você começa a ter novas responsabilidades dos sócios, novas tomadas de decisões, novos processos. Já aqui o da terceirização, uma vez que acabou o projeto foi concluído. E aí o que você pode fazer é continuar contratando essa pessoa, né? Ou você pode encerrar esse freela e partir para o próximo. Ou, inclusive, você pode pegar essa pessoa e contratar essa pessoa para ela trabalhar com você depois, porque você gostou muito do trabalho dela, sei lá, um exemplo aqui, né? Você tem alguns caminhos aqui. Já o da sociedade, você não pode simplesmente pegar e chutar alguém. O desafio da sociedade também é que, muitas vezes, um dos sócios ele não pode se dedicar integralmente.
Então, os sócios, eles têm um limite de dedicação de tempo, eles têm um limite de dedicação de esforço, às vezes o cara tem família e tal. Então, assim, ambos têm prós e contras. Na minha visão, o que eu diria é assim, ó. Se você não é uma pessoa técnica, então se você não é técnico, a minha recomendação para você é sempre terceirizar, tá? Agora, se você é técnico, eu recomendo, e você quer achar um sócio comercial, eu também, de novo, eu recomendo você terceirizar. Então, se você quer um sócio comercial, eu terceirizaria o serviço, tá? Não pegaria aqui. Agora, a sociedade é quando você quer construir um projeto e você precisa de habilidades específicas. Eu preciso de alguém para me ajudar com vendas, porque XYZ. Eu preciso de alguém pro longo prazo, assim. Essa pessoa, eu preciso trocar todas as ideias com ela, eu preciso dessa pessoa que ela toque tudo para mim, porque eu realmente não tenho esforço, não tenho paciência, não tenho tempo, então você precisa de uma habilidade específica. E essa habilidade específica, ela é uma habilidade que não é só financeiro o seu custo, ela é um custo que você vai ter de tempo, de esforço, de construir um relacionamento, um casamento. Então você realmente precisa dessas habilidades para te complementar como empreendedor. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho sócios aqui na minha estrutura para me ajudar com algumas coisas específicas. Então, eu, por exemplo, ajudo no canal de distribuição. Então, eu crio os canais de distribuição, aí eu tenho um sócio de marketing que entende de funil, que entende de vendas, que entende de tecnologia. Eu tenho um sócio que entende de administração, de gestão, de equipes. Eu cuido dos canais, eu cuido da parte criativa da empresa. Então, eu preciso dessas habilidades específicas para complementar a minha empresa, tá? Se não, galera, se é por conta de grana, tipo assim, eu vou trazer um sócio porque eu não tenho grana para terceirizar, você pode ir por esse caminho, mas saiba que o custo disso vai ser muito maior no longo prazo. Por isso que no meu curso eu gosto de ensinar as pessoas a validar uma ideia e construir o seu primeiro MVP antes de você ter um produto de fato. Mas como assim, Bruno, construir um MVP antes de ter um produto? Significa fazer um fake door, ter uma landing page, testar canais, fazer entrevistas. Então, porque daí você, na hora de terceirizar, você já tem muito mais assertividade do que você quer, o que você vai construir, e você vai ter muita economia de tempo e dinheiro. Beleza? O que me leva ao próximo ponto, certo? Você precisa saber de programação para ter um micro SaaS? Não, eu não sei de programação e eu tenho esse carinha aqui me gerando R$136 mil ao ano. Então, não, você não precisa saber de programação para ter um micro SaaS. O que você precisa saber é sobre negócios. Você precisa saber como validar uma ideia, você precisa saber como construir um modelo de negócio, você precisa saber fazer discovery de pessoas, você precisa descobrir sua proposta de valor. Tem várias coisas intrínsegas à construção de uma empresa que você precisa aprender. E tudo isso vem antes do produto, vem antes do seu software. Então você não precisa saber programação para ter um micro SaaS. Não. Isso aqui é um grande não. Você não precisa. Vou dar bastante ênfase em não, porque você literalmente não precisa saber nada de programação para você construir um micro SaaS. Aonde eu posso encontrar desenvolvedores e o que analisar na hora de fechar uma parceria, tá? Então, o que vocês podem fazer aqui? A minha recomendação é que vocês busquem essas pessoas dentro da comunidade de micro SaaS. Então, ao abrir a comunidade de micro SaaS, vocês vão ver que nós temos aqui uma área chamada Serviços, Freelas e Vagas. Vocês podem vir aqui dentro dessa área e vocês podem encontrar desenvolvedores. Nós temos vários cases de sucesso, ó. Esse aqui, por exemplo, que eu tô abrindo na minha tela, é dessa pessoa aqui, ó, que ela se chama Carolina, que ela criou uma conta na comunidade. Então esse aqui é um post da comunidade, e ela depois veio aqui anunciar que ela fez um curso e ela encontrou dentro da comunidade o Marco Santana, que tá ensinando para ela sobre N8N, ou seja, ela contratou uma mentoria do cara e ela lançou um micro SaaS dela, e esse post viralizou no LinkedIn, teve 500 curtidas aqui. Então a moral da história é que a comunidade tem muitas coisas legais, tem muita gente boa, e vocês podem fechar lá dentro. O que analisar na hora de fechar agora a parceria? A coisa, na minha visão, o que você precisa fazer para você fechar uma parceria agora com desenvolvedores é sempre analisar o perfil da pessoa e não as skills técnicas. Então, na minha visão, sempre que eu contrato um desenvolvedor, eu vou muito mais pelo perfil da pessoa. Então, o que é ir pelo perfil da pessoa? É entender se essa pessoa tem uma boa comunicação, é pegar a referência de 2 ou 3 clientes, ligar para eles e falar assim, como era a sua comunicação, se ele era pontual, se ele era organizado, se ele era proativo, se ele era uma pessoa transparente. Então, eu sempre tento fazer uma pequena análise, não só técnica, porque a parte técnica, beleza, assim, é isso, não tem muito segredo. E
Até porque eu também não sou técnico, então eu nem tenho experiência para avaliar a parte técnica das pessoas. O máximo que eu faço é pedir o portfólio das pessoas para entender como que é o serviço dela, como que é a arte dela. Então eu recomendo você sempre analisar o perfil das pessoas e não as skills técnicas dela. E tentar entender quem é a pessoa por trás daquela proposta financeira que ela tá te fazendo. Se ela é uma pessoa organizada ou não, se ela é bem comunicativa ou não. Por isso que durante todas as minhas contratações de freelancers, eu faço o mínimo de esforço possível. Eu dou uma informação pro cara, vejo se o cara vai vir atrás, vejo se o cara vai se mexer, vejo a proatividade dele. Eu sempre fico testando os meus fornecedores e isso aqui, na minha visão, é a coisa mais importante que vocês têm que fazer, é conhecer a pessoa por trás, tá bom? Agora vamos falar sobre ferramentas no code. Aproveita aí e já pega uma aguinha aí pra dar uma descansada que a gente já tá na metade aqui do vídeo, tá? Ferramentas no code. Galera, eu escuto muita gente tendo preconceito sobre ferramentas no code. Sério? Pelo amor de Deus, galera. Nós estamos em 2025, não dá mais pra vocês terem preconceito. Na minha visão, ferramentas no code são excelentes para algumas coisas, tá? A primeira delas é validar ideias. Putz, ferramentas no code funcionam muito bem para você validar ideias. A segunda coisa é para você construir produtos e protótipos. Outro ponto é que eu acho que é muito importante você ter a habilidade de construir ferramentas rápidas. Então, a habilidade de usar ferramentas no code. Você tem que adquirir isso, mesmo que você seja um dev e você fale, por código é muito melhor, mas galera, você precisa saber o outro lado da moeda, entendeu? Outra coisa positiva sobre ferramenta no code é que ela é muito mais barato e rápido. Muito mesmo, né? Para vocês terem uma ideia, ó, o meu MicroSAS, ele é bonito, ele é bem funcional, ele, cara, me atende super bem. Então você abre aqui o dashboard administrativo, todas as minhas métricas, todas as minhas coisas, né? Os perfis, toda a UX, tudo, cara, tudo isso, olha que gostoso que é essa interface. Tudo isso foi feito em Bubble em questão de horas. Então vale muito a pena, é muito mais barato, é muito mais fácil, sem contar que dá para você ganhar muita grana com no code. Lembra que a gente falou de vibe code ali em cima? Mesma coisa. Tipo, então, assim, no code é sensacional. Na minha visão, no code, agentes de IA, MicroSAS são um casamento perfeito, assim, perfeito. Beleza? Seguindo, vamos falar sobre o MicroSAS mais agentes é o melhor combo do Brasil. Olha só. Então, por que eu acho que MicroSAS mais agentes é o melhor combo do Brasil? O meu MicroSAS, ele é esse combo, né? Então, o meu MicroSAS, o que ele é? Ele é um agente no WhatsApp, que ele tem um papel de resumir as mensagens. Resumir as mensagens de um grupo. Grupos de WhatsApp. Então, o MGM, ele é um agente focado em resumir mensagens de grupos de WhatsApp, tá? O legal disso é que eu tive um esforço quase zero para construir esse MVP. A gente fez literalmente ele em 48 horas, esse agente. E a gente plugou ele usando N8N aqui dentro. Então foi bem simples, N8N mais Evolution que a gente usou, tá? Então a gente plugou aqui e a gente construiu essa ferramenta. Depois que a gente entendeu a nossa proposta de valor, a gente viu que a nossa proposta de valor era engajamento. Então a gente começou a ver que a gente resolvia o problema de engajamento. Tanto que se vocês abrirem meu site, vocês vão ver aqui que a proposta de valor é crescer até 40% o engajamento da sua comunidade no WhatsApp. Então, minha proposta de valor é engajamento. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei, de fato, a construir minha ferramenta, né? Então foi aí que o momento que eu construí o dashboard, foi aí nesse momento que eu comecei a construir mais várias funcionalidades e integrar e construir o MGM de fato, assim, de uma forma muito mais organizada, né? Então os agentes no WhatsApp, na minha visão, eles são maravilhosos principalmente por esse motivo, porque a gente pode construir um agente muito mais rápido para testar a proposta de valor, né? Então, testar proposta de valor mais rápido. E você também, a maravilha dos agentes é que você não tem interface. E você não precisa se preocupar com interface, é um plus muito grande que vale muito a pena. Beleza? Então, MicroSAS mais agentes é o melhor combo do mundo. E aí você junta com no code mais MicroSAS e agentes, que é o meu caso. Então, no meu caso aqui, eu tenho esse mix dos dois, né? Então, aqui, basicamente, eu uso direto N8N, eu uso direto Bubble, eu uso bastante Flutterflow e uso Supabase como banco. Então, cara, maravilhoso esse combinho aqui, tá bom? Então, melhores agentes do mundo. Seguindo, vamos falar sobre as principais métricas de SaaS e MicroSaaS, tá? Lembrando que a chave do sucesso de um MicroSaaS, de um SaaS, é muito mais retenção do que aquisição.
tá bom? Isso aqui é crítico. Então, pra gente falar das métricas, eu vou abrir o Chartmogu aqui, que vocês têm as principais métricas que vocês precisam saber. As principais métricas, elas são baseadas nos seguintes pontos. A gente tem que ter uma visão muito clara sobre o nosso MRR, que é a receita recorrente mensal. A gente tem que ter uma noção da quantidade de assinantes de inscritos mensais. A gente tem que ter a quantidade de movimento de MRR. A gente tem que saber o nosso ARR, que é o nosso anualizado, né? A gente tem que saber o nosso Average Revenue per Account, que é o nosso ticket médio por cliente, nosso LTV, nosso ticket médio de venda, nosso churn rate, nosso Gross MRR Churn Rate, esse aqui não é tão importante, tá? Nosso Net Churn Rate, esse aqui é mais importante, e nosso Cash Flow, que é caixa, né? Então é quanto tá entrando no caixa de verdade, quanto você tá gerando de dinheiro naquele período no seu banco, tá bom? E aí tem várias outras métricas de contração e reativação e tal que eu acho secundárias. Então, o que a gente precisa saber? Vamos pegar as principais métricas aqui. Tá? Eu peguei essas métricas aqui do meu curso, mas eu trouxe aqui para vocês algumas que eu considero importantes, tá bom? Então, vamos olhar aqui primeiro para MRR. MRR significa Monthly Recurring Revenue, que significa receita recorrente mensal, tá? Receita recorrente mensal. Então, você tem um churn rate, que é cancelamento. Você tem sua taxa de conversão, né? Então, que é taxa de conversão de usuário de grátis para pago, por exemplo. Você tem os seus active users, que são a sua taxa de usuários ativos dentro de um período específico, né? Você tem um custo de aquisição de canal. Então, qual que é o seu CAC por canal, né? Custo de aquisição de novos clientes por canal. A gente tem o bounce rate, que eu vou tirar, não acho importante. Burn rate, basicamente, é quanto você está queimando de caixa por mês. Então, se você estiver queimando caixa, é um ponto importante, mas normalmente o MicroSaaS não queima caixa, né? NPS é a sua satisfação, que significa Net Promoter Score, que é a satisfação dos clientes. Aquela famosa escala de 1 a 10, quanto que você recomenda para seus amigos, tá ligado? A gente tem aqui o ticket médio, né? Então, qual que é o seu ticket médio? Isso aqui acho que não precisa de explicação. Nós temos a margem bruta e líquida, né? E o Problem Solution Fit eu vou tirar porque eu acho que não é importante para vocês saberem agora. Então, essas aqui são as principais métricas da minha visão que vocês têm que medir do SaaS de vocês, tá bom? Caminhando aqui, vamos ver o que a comunidade de MicroSaaS pode fazer por mim, tá? A comunidade de MicroSaaS, galera, ela é uma comunidade feita para ajudar empreendedores. Então, eu desenhei a comunidade para te ajudar a dar os seus primeiros passos no mundo do empreendedorismo. Então, você receber feedback das suas ideias, você ter um conteúdo de qualidade para você saber como fazer o processo de discovery, você ter pessoas que foram carinhosamente selecionadas para estar lá, pessoas que respeitam uma cultura de ajuda do próximo, de estender a mão. Então, a comunidade de MicroSaaS é um ambiente 100% de empreendedores feito para empreendedores. Não é um lugar onde você vai encontrar pessoas que querem o mal dos outros. São pessoas que estão todo mundo no mesmo barco, são pessoas que querem construir MicroSaaS, ganhar seu dinheirinho, desenvolver suas habilidades. Então, a comunidade de MicroSaaS, ela pode te dar todas as ferramentas e insumos para você ir de 0 a 1, que eu acho que é excelente para você começar. Tá? Aqui dentro da comunidade de MicroSaaS, só para você ter uma noção, nós já tivemos mais de 2.000 SaaS lançados em quase 3 anos. É muita coisa, beleza? O que me leva também a um ponto dentro da comunidade, que é onde comprar e vender SaaS no Brasil. Por enquanto, o único lugar que vocês podem comprar e vender SaaS no Brasil é dentro da própria comunidade. E lá dentro nós tivemos aproximadamente cerca de 20 transações que ocorreram nesses anos, tá? Então, dentro da comunidade de MicroSaaS, vocês podem ver que existe essa opção chamada Compro, Vendo, Invisto em SaaS, tá? Dentro do Open Marketplace aqui, beleza? Seguindo, galera, como vender o meu MicroSaaS? O que você precisa saber para vender seu MicroSaaS? Para você vender seu MicroSaaS, você precisa saber que se você tem faturamento, você tem um caminho, tá? Então, vamos fazer um desenhozinho aqui de novo. Se você tem faturamento, vamos supor, tá? Você tem faturamento e no outro você não tem faturamento. No caso, se você tem faturamento, é muito mais simples, tá? Normalmente, os MicroSaaS, eles têm vários modelos de venda, né? O mais comum é fluxo de caixa descontado e tal, e aí tem um monte de sigla que eu poderia usar, mas só vai te confundir a cabeça. Então, se você tem faturamento, você pode considerar que em torno de 2 vezes até 5 vezes você consegue pegar em cima do múltiplo do seu ARR, que é do seu faturamento anualizado, tá? Então você consegue mais ou menos esse múltiplo aqui e
assim, tô dizendo bem a grosso modo, tá? Não leve como uma regra absoluta. Agora, se você não tem faturamento, o que você tem aqui, na verdade, é uma propriedade intelectual, né? Então, o que você tem, basicamente, é uma propriedade intelectual. Tá? E aí a propriedade intelectual ela pode valer ou não valer muito, depende do que você fez, para quem, qual que é o impacto disso. Então o que eu faria para recomendar para as pessoas aqui é você calcular mais ou menos o seu esforço em tempo e vender tempo. Então, tipo, nossa, eu demorei aqui 20 horas para fazer esse MVP. Então, quanto você cobra a hora? Cobro R$40. Dando exemplo do esdrúxulo. Então, você vai vender por 20 vezes 40. Então, você pode definir aqui essa parte de venda, propriedade intelectual, tá? Em ambos os cenários, o que os vendedores vão pedir é para você ficar um tempo à disposição, né? Então, você vai ter o que a gente chama de um lock-in, né, dentro da empresa, onde você vai ficar disponível para prestar suporte ou atender as pessoas, os empreendedores por lá, tá bom? Agora, seguindo, como conseguir os seus primeiros clientes de SaaS? E essa dica que eu vou dar para vocês é uma dica bem simples e eu não vou me estender muito aqui, vou ser bem pragmático, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que fazer para conseguir seus clientes é conseguir eles na mão. Então, seus primeiros clientes, eles têm que vir de grupos de Facebook, grupos do Reddit, WhatsApp, LinkedIn, Outbound. Você tem que pegar essa prospecção na mão para você entender as objeções dos seus clientes, as dúvidas, você entender se o grupo que você imaginou que era seu público-alvo realmente é ou não. Então, é muito importante vocês fazerem esse trabalho manual nessa jornada de conseguirem seus clientes, tá? Outro caminho também que eu recomendo de vocês conseguirem seus primeiros clientes é vocês usando uma estrutura de fake door mais tráfego pago. Então, essa do fake door mais tráfego pago, eu recomendo mais para quem já tem um SaaS, o cara já tem um SaaS, um MVP, ou já tem experiência de empreender. Então o cara já tem experiência, já é uma pessoa mais manjada e tal. Aí você pode pular essa etapa de na mão. Mas na mão ainda, eu acho que mesmo pessoas com experiência devem fazer. Eu faço isso nos meus negócios, no MGM não foi diferente, tá bom? Que me leva ao próximo ponto, como precificar. Então vamos seguir aqui. A precificação, ela não é uma ciência exata. Então você não precifica algo da noite pro dia, apontando o dedo e vendo para onde o vento tá batendo, né? Então a precificação, ela tem que ser em cima de algumas coisas importantes. Então você tem que precificar a sua proposta de valor. Então se você sabe quanto valor você gera para as pessoas, a sua precificação tem que ser em cima dela. Tá? Outro ponto é que a sua precificação precisa seguir os concorrentes e os preços de benchmark de mercado. Porque se você pega um preço muito diferente dos praticados do mercado, você vai ter muita dificuldade, porque as pessoas sempre vão ficar comparando você com os outros e tentando entender por que você é mais caro ou por que você é mais barato. O que me leva ao próximo ponto também sobre precificação é que vocês nunca devem vender barato. Nunca vendam barato. Barato eu digo assim, tipo, cara, menos de R$29, menos de R$39. Isso é muito barato. Assim, você vende um SaaS B2C com um ticket muito baixo, cara, você vai demorar anos para você escalar a sua empresa. E B2C você vai ter muita demanda de suporte. Não é legal, assim. Então, eu não venderia nada por menos de R$50, assim. Mas isso é só uma experiência pessoal minha, mas uma experiência de quem já trabalhou com mais de 400, 500 empresas, eu diria pra vocês não venderem barato. Então, como precificar? Você precisa precificar em cima da sua proposta de valor, seus benchmarks e você também nunca pode vender muito barato, tá bom? Agora, vamos falar brevemente sobre landing page ou MVP, né? Aquele famoso ovo e galinha. Na minha visão, galera, você só deve fazer landing page ou MVP por alguns motivos específicos. Então, a primeira coisa é que eu acho que a landing page, você tem que fazer ela para você testar principalmente a sua proposta de valor mais o seu canal de distribuição. O seu MVP, ele tem um propósito muito claro de você testar proposta de valor mais modelo de negócio, tá? Então, eu gosto muito de testar a landing page, principalmente por conta da proposta de valor, que eu considero a coisa mais importante de todas para um micro SaaS, né? Então, na minha visão, vocês têm que testar sempre a landing page para vocês testarem, principalmente proposta de valor e canal de distribuição. A proposta de valor, ela pode ser validada com o MVP também, pode, mas você não valida canal de distribuição no seu MVP. Ah, mas Bruno, eu posso fazer tráfego no MVP? Pode, mas aí se você não tem conversão, o problema tá porque você não acertou o tráfego ou o problema tá no modelo de negócio do seu SaaS? Então, o desafio de você ter um produto é que você pode ter mais esferas de dúvidas e mais dados para se trabalhar, para saber se aquele projeto seu faz sentido ou não. Já a landing page, você joga a pessoa para lá e depois de lá você joga ela pro seu WhatsApp e você valida proposta de valor, canal de distribuição e você não entrevista as pessoas. Então, na minha visão, você tem que ter muito claro o que você quer validar primeiro, distribuição ou produto e modelagem de negócio.
eu, na minha experiência, sempre recomendo você começar por distribuição e deixar o produto para um segundo plano, tá bom? Agora vamos para o próximo tópico, que é o que fazer quando as coisas não vão bem. Isso aqui é muito comum, tá? Então vamos supor que você tá aqui em alguns cenários. Você tá aqui já trabalhando, já faz... Nossa, tô nesse projeto há 6 meses e não tem clientes. Ou você tá aqui tentando vender seu projeto, você já gastou R$2.000 em campanhas e não teve clientes. Você conversa com as pessoas e você está conseguindo gerar vários clientes, gerando vários novos clientes, leads, né? Mas ninguém assina. Você está tendo uma taxa de cancelamento de 20% a 30% ao mês. O que fazer quando você está num cenário difícil? A minha recomendação aqui para todo mundo é sempre você colar nos seus clientes. Eu já passei 4 vezes por isso de ter que mudar minha empresa de negócio, né? De mudar de público-alvo, mudar de modelo de negócio, mudar de equipe, mudar de tudo. E o que eu aprendi é que a coisa mais importante de todas é que você tem que estar a maior parte do seu tempo conversando com os seus clientes, para tentar entender por que eles não estão pagando, para tentar entender por que não está convertendo, por que eles estão cancelando. Ou seja, todo mundo que cancela, eu ligo e entro em contato para perguntar por que ela cancelou, ou mando mensagem no WhatsApp e eu fico insistindo até a pessoa me responder. Então é muito importante, galera, vocês terem aqui dentro uma visão muito clara de que tudo que vocês fizerem envolve falar com clientes. Se você tá aqui passando dias e semanas quebrando a cabeça no produto, não tá trazendo resultado, é provavelmente porque o problema não tá no seu produto, tá nos seus clientes, tá na compreensão deles da proposta de valor, tá na compreensão deles se o seu negócio ele é algo legal de ter ou algo necessário de ter, né? Que é o nice to have. Então, às vezes o cliente tá vendo uma coisa muito mais legal de ter do que algo que resolve o problema dele. Às vezes você tá atacando o problema errado. Às vezes você pode estar atacando o problema que ele não vê tanta dor nele. Então, é muito importante vocês passarem um tempo com os clientes para vocês entenderem sobre quem são esses clientes, o que está acontecendo, se eles estão vendo valor na sua ferramenta ou não, se eles estão entendendo sua ferramenta ou não. Então, passar tempo com seus clientes, tá bom? Existe um momento ideal para sair do emprego? Cara, existe. Então, nesse momento ideal, você precisa ter algumas coisas. A primeira é que você precisa ter um colchão. Cara, não dá pra você sair do seu emprego sem você ter uma garantia. Principalmente se você tem família. Tipo, cara, a pior coisa que um empreendedor pode passar é o desespero de não ter como pagar um boleto no final do mês, pagar um supermercado. O problema de dinheiro, cara, é o que sempre machuca a alma dos empreendedores. Então, a primeira coisa é que você tem que ter um colchãozinho guardado pra você sair do seu emprego. A segunda coisa é que você precisa ter já uma fonte de renda rodando. Você tem que ter uma fonte de renda entrando, vamos colocar. Então, assim, Bruno, eu tô ganhando R$2.000 por mês. R$2.000 por mês não paga as contas, a não ser que você mora com seus pais, aí paga. Então, você precisa ter uma fonte de renda. A terceira coisa é que você precisa pulverizar sua fonte de renda. Então você tem um micro SaaS e você também vende um infoproduto, por exemplo. Ou você também vende uma mentoria, você vende alguma coisa. Mas é, na minha visão, um passo importante para você ter. Mas esse aqui eu deixaria como opcional. Eu gosto muito de terceirizar a fonte de renda, né? Eu posso considerar freela? Eu tenho um micro SaaS e faço freela. Pode, beleza, funciona também. Mas eu pulverizaria para não depender de pôr todos os ovos numa cesta e você não ter plano B. Por isso que o colchão é sempre a coisa mais importante de todas. Beleza? Pra gente caminhar, gente, para um encerramento desse longo vídeo detalhado, cheio de informações, que a cabeça de vocês deve estar derretendo, porque a minha tá só de falar tudo isso pra vocês. O que eu indico pra vocês sobre conteúdo de micro SaaS? No Brasil, tudo que vocês quiserem saber sobre micro SaaS, vocês encontram aqui no meu canal. Então, se vocês maratonarem meu canal do YouTube, vocês vão virar monstros sobre SaaS, micro SaaS e startups. Vão aprender tudo, desde propósitos sobre empreendedorismo até dicas técnicas de como fazer as coisas. Mas se vocês querem aprender sobre o mercado gringo, vocês podem acessar a minha conta do X. Então eu tenho um perfilzinho aqui no X. Então vocês podem acessar meu perfil do X e vocês vão ver que eu tenho 493 pessoas que eu estou seguindo. Vocês podem abrir esses seguidores aqui e eu sigo centenas de empreendedores de SaaS e micro SaaS da gringa. Então se vocês virem aqui e seguirem toda essa galera aqui, vocês vão ter uma fonte infinita
para acompanhar o mercado de indie hackers lá na gringa. Um outro lugar que você pode acompanhar o mercado de indie hackers é acessando esse portal chamado indiehackers.com. De novo, tudo em inglês, tá? Então, o indiehackers.com tem bastante conteúdo legal, eu costumo ler a newsletter deles, leio bastante conteúdo aqui, me inspiro em muitos vídeos aqui, então eu recomendo demais aqui essa plataforma para vocês, tá bom? Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo longo, eu espero que tenha trazido bons insights para vocês, que tenha dado boas dicas e eu tô torcendo muito por cada um de vocês, e eu espero que com esse conteúdo vocês tenham aprendido tudo que vocês precisam saber para vocês entrarem de cabeça nesse mundo de SaaS, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado pelo seu tempo.